Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, siga a gente no Spotify, deixa o like e comente o que você achou do episódio de hoje. Bom, hoje é um episódio um pouquinho chato, na minha opinião, é um tema que, enfim, eu acho uma completa ignorância e talvez até um nível um pouco mais complicado de tratar. A gente vai ver aqui um trecho de um podcast lá que o Monark estava tendo com um tal de Caio Botuca, que eu não sei realmente quem que é, não acompanho, mas o que me chamou a atenção é a completa falta de informação que eles têm e alguns poderiam dizer que até uma visão preconceituosa, né? Vamos acompanhar aqui um pouco desse trecho e a gente vai comentar. O tema que eles estão falando é sobre criminalidade e racismo. Demais. Eu conversei com um militar aqui, o Rafael, e ele é negro, né? E ele falou que o racismo no Brasil é superior do que aqui, pelo menos, né? Aqui, cara, não vou falar que não tem racismo aqui, entendeu? Claro que. Primeiro ponto, eles comentam ali sobre os Estados Unidos e sobre o racismo lá versus o racismo do Brasil, né? Bom, é difícil você comparar, dizer que lá tem mais ou aqui tem mais, até porque são realidades diferentes. Se a gente for entender um pouco da história de cada país, o Brasil, por exemplo, vem de uma história de escravidão aí de, enfim, mais de 300 anos que a gente teve isso aí no passado, e uma história de desigualdade social muito forte. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos teve uma segregação muito forte, e uma segregação muito forte ainda ali, vamos falar na década de 60, mais ou menos ali. Então, eu diria que são tipos diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, tem bairros específicos onde os negros vivem, bairros de branco. Apesar disso não estar escrito em lugar nenhum, existe uma separação forte, clara. A gente pode ver aí quem acompanhou aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, né, que se passava na década de... apesar de ter sido gravada nos anos 2000, ela se passava na década de 80, mostrava bem a realidade, né, inclusive de um negro, por exemplo, estar sozinho ali numa escola, porque aquela escola era considerada de brancos. Então, é uma realidade que no Brasil não acontecia dessa forma. É óbvio que a diferença do negro, enfim, ter acesso à educação era uma diferença de desigualdade. Então, são mais pobres e acabam não tendo tanto acesso, por isso, inclusive, dos programas de cota e outras coisas, né? Então são diferentes. Não dá para dizer que lá é mais, é menos. Eu acho que isso aí é muito mais uma opinião pessoal da pessoa que está falando do que um dado. Mas vamos continuar. tem. Racistas tem em todo lugar do mundo, entendeu? E é uma merda. Tipo assim. Mas o que acontece aqui, que eu vejo muito, e você até soa racista falando isso, mas. Vamos ouvir mais. Por exemplo, no Brasil é um pouco diferente. No Brasil é meio que 50-50 a população, né? Dos pardos e dos brancos. No Brasil é todo mundo misturado. Aqui. Não, tá errado o dado. No Brasil, a gente tem hoje uma população que se autodeclara negra de 9% e chegando, se eu não me engano, a 47, 48% de pardos. Então a maioria é pardo, vamos dizer assim. Você tem uma quantidade de negro, enfim, é uma definição aí que sempre está sendo atualizada. As pessoas acabam mudando ali do que elas se auto-reconhecem, porque isso se trata de uma autodeclaração e não uma classificação governamental. Que os negros eles são 13% da população. Uhum. Só que, estatisticamente, eles cometem 50% ou mais dos crimes violentos. Entendeu? Então aí, por exemplo, você já viu os vídeos da Califórnia? Então ele começa trazendo um dado, esse dado ele existe mesmo, é um dado, se eu não me engano, do FBI, e ele fala sobre a questão da criminalidade nos Estados Unidos, em que ela seria então cometida mais por negros, né? Mas a gente tem alguns problemas com esses dados aí. A própria questão da segregação histórica dos Estados Unidos acaba mostrando que muitas pessoas não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à oportunidade e também foram empurradas para lugares que, vamos dizer assim, com maior dificuldade, com maior pobreza, e acabaram tendo então ali uma vida diferente. E a situação de criminalidade nos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil, né? A gente tem um outro tipo de formação da sociedade, um outro tipo de crime, um outro tipo de punição, um outro tipo de polícia. Então, esses dados eles não podem simplesmente ser colocados assim como se eles fossem um padrão.
né? Mas vamos continuar vendo ali que tem mais. Dos caras roubando loja na Califórnia? Eu vi, porque é até 800 dólares, 900 dólares pode roubar agora. Sim, então... Não é bem exatamente isso, né? O que é falado, na verdade, é que existe ali uma penalização para crimes que são inferiores. Então essa coisa de estar liberado roubar, na verdade, é muito mais viralização e muito mais gente que quer ganhar like do que uma realidade. Mas vamos continuar. Nova York também. Eu entendo que tem todo um problema, talvez socioeconômico, etc. Mas vai no TikTok e coloca lá, Luren, Califórnia. Começa a scrollar. Quantos brancos você vê nesses vídeos? Aqui, pra mim, claramente é um preconceito, né? Então a pessoa utiliza o vídeo de TikTok pra poder dizer que não tem branco fazendo assalto. Sendo que, enfim, começando pelo TikTok, que ele é trabalhado em algoritmo. Então a gente vê pelo pensamento do cara as coisas que ele deve pesquisar. Então o TikTok vai mandar o que ele gosta de ver. Então se ele gosta de ver vídeo lá de gente assaltando loja e de uma forma mais preconceituosa, é o que ele vai receber no TikTok. Então ele usar o TikTok como exemplo piora, né? Infelizmente, gente. Mas eu acho que eu entendo que possa existir uma maior taxa de criminalidade na comunidade negra. Eu não negra. tô falando que... Porque eu moro num condomínio que todos os meus vizinhos também são negros, eu sempre, né? Não tô falando que eles fazem isso porque eles são negros. Ele tá falando o que, então? E sempre aquela coisa, né? Eu até conheço negros, né? Enfim. Entendeu? Mas, tipo assim, cara, o comércio é um tipo de reconhecimento de padrão, entendeu? Mas é que... Enfim, aqui ele realmente tá trazendo... Exatamente, ele contradiz o que ele acabou de falar. Ele fala que não tô dizendo que todo negro, não sei o que e tal. Mas isso mostra um padrão. Mostra um padrão do quê? Um padrão do que os seus vídeos do TikTok estão mostrando que mais negros roubam? Que estatística que é essa? Então, se o seu vídeo do TikTok é a sua estatística, tem algo errado. Ou você está usando essa informação para reforçar algo que você pensa. É uma situação aí complicada, não tem padrão. Mas nos dados do FBI mostra isso. Mas aí você tem que entender qual que é o contexto. Qual que é o contexto? Como que foi feita essa pesquisa? Qual que é o nível, por exemplo, de apuração da criminalidade? Enfim. É que tem um policial. É que tem um argumento histórico. E eu não acho que você tem que olhar um argumento histórico disso aí, né? Tem um argumento histórico, porque mano, mas também tem um argumento da cultura. Houve segregação, houve os bairros das pessoas negras com menos escolaridade ao longo do tempo. Sim, claro. Tem um porquê. Mas hoje eles querem trazer a segregação de volta, cara. Eles querem formatura só pra negros, eles querem espaço só pra negros. Essa cultura na mente da galera negra aqui nos Estados Unidos foram os caras, a elite branca. Bom, vamos parar por aqui. Você vê ali com o Monark, ele foi por um caminho interessante e depois voltou pra teoria da conspiração. Para você ver como a situação ali foi complicada. O Monark teve que ser a voz da razão. Então o que ele traz ali, que é uma realidade, que os Estados Unidos teve uma segregação. Cabe a gente lembrar que durante muito tempo nos Estados Unidos os negros não podiam usar nem os mesmos banheiros. Havia uma segregação muito forte, e eu até vou recomendar aqui um filme para vocês, que se chama Estrelas Além do Tempo, que ele conta a história de uma matemática que foi a Dorothy Vaughan, não sei se pronuncia assim o nome dela, que ela trabalhou ali no desenvolvimento da NASA, né, na questão dos novos foguetes, e ela então trabalhou ali na década de 1940, e existia então, para vocês terem uma ideia, em 1940 uma ordem executiva que proibia a discriminação racial na indústria da defesa dos Estados Unidos. Só por causa disso ela pôde entrar, ela mesmo sendo uma cientista, enfim, professora formada, ela pôde entrar então ali na NASA para poder trabalhar. Mas mesmo com essa lei que impedia a segregação racial, havia um cartaz na cafeteria da instalação, que foi removido diversas vezes, que designava uma mesa apenas para negros. Enfim, para você ver o nível que eram os Estados Unidos. Então quando a gente fala assim, mas você tem que ver que tem um padrão, tem que ver que a população negra é mais criminosa, não sei o quê. Primeiro que não existe esse padrão, porque falar que existe um padrão quer dizer que as pessoas são desse jeito e por natureza, e não é.
Segundo que ignorar o contexto social, para mim, é uma visão preconceituosa e, né, possivelmente até racista. Então é preciso entender todo esse contexto. E é muito lógico que se você tem um grupo de pessoas que é segregado, que não pode, durante anos e anos, não poderiam, por exemplo, usar o mesmo ônibus, ou se entrasse no ônibus teria que ficar num local separado dos outros, que não tinha acesso à escola, que não tinha acesso às vezes até banheiro, dependendo do lugar que tivesse, que tinha que morar num bairro específico para aquelas pessoas, que se, né, isso é bem retratado lá no Todo Mundo Odeia o Chris, e também se você lembrar daquela série O Maluco no Pedaço, eles falam bastante disso lá. Essas pessoas parece que não tiveram infância, né? Que se você chamasse a polícia, esquece, porque a polícia, se for num bairro de negro, ela não vai ajudar. Então ali a criminalidade obviamente vai ser maior. Isso não quer dizer que as pessoas que estão ali negras estão cometendo mais crimes do que as brancas. Quer dizer que a estrutura social, o contexto social foi colocado dessa forma. E aí, para finalizar, o que o Monark fala aqui, mas agora tá tendo então uma pressão, não sei o quê, para que essas pessoas queiram, né, que nem o outro carinha fala aqui, o Caio, fala, que eles querem se impor e querem criar uma nova segregação. Não, isso aí eu já expliquei no episódio um tempo atrás. É uma teoria, se eu não me engano, do Huck, que fala da mola, que quando você comprime uma mola muito tempo, ela vai em algum momento se soltar, e até ela chegar num ponto de equilíbrio vai demorar um tempo. Então, se você segrega, exclui, afasta as pessoas muito tempo da educação, da cultura, do acesso financeiro, enfim, de tudo aquilo que envolve uma sociedade, quando ela começa a ter acesso, ela vai querer sim ter um acesso maior. E perceba, o cara não podia usar um banheiro, não podia estudar numa escola. Então dizer que, mas hoje eles estão tentando impor uma cultura que eles chamam de, né, cultura woke, porque apareceu num filme, sei lá, a Pequena Sereia Negra, isso daí seria, nossa, eles estão tentando se impor. Não, eles não estão tentando se impor, eles estão tentando existir, é isso. Então, assim, a gente tem que colocar a mão na cabeça, pensar o que está acontecendo, pensar o contexto cultural, e antes de sair dando opinião, que é tudo padrão, que não sei o que, entender do que está falando, porque a pessoa não entende o que está falando, ela só está expondo o seu preconceito, a ponta até do Monark aqui ser a voz da razão no episódio, e isso já quer dizer bastante coisa de como isso foi para um lugar, enfim, não tão legal. Então, eu recomendo esse filme, né, vamos pegar o nome dele aqui de novo certinho, pra gente não falar errado. Então, em inglês é o Hidden Figures, e em português é Estrelas Além do Tempo. Ele conta um pouco a história de sucesso dessas mulheres negras e as dificuldades que elas tiveram. E é muito interessante você poder entender mais o contexto histórico dos Estados Unidos e também do Brasil. No Brasil a gente tem aí uma série de mulheres também que desenvolveram, se eu não me engano é de Mila Ribeiro, a autora, uma das autoras aí que tem vários livros falando sobre racismo, então que eu recomendo bastante para vocês, né? Então pesquisem sobre ela, pesquisem sobre os livros que ela tem. Eu acho que é uma questão muito interessante aí para a gente poder acompanhar e evitar ter um pensamento tão atrasado como esse. Enfim, deixa aqui no comentário o que você achou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas possam também ter um pouco mais da visão do que é a realidade, apesar de ser um vídeo aqui que eu considero extremamente preconceituoso. É importante que esse debate aconteça e a gente não deixar simplesmente essa informação rodando por aí. Muita gente que talvez não tenha esse contexto histórico acredite nessa informação sem poder então questionar, né? Deixe o seu like, compartilhe, comente, siga a gente no Spotify e se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.